Olá, professor Passos, e hoje eu estou aqui trazendo para vocês um conteúdo sobre morfologia da raiz. Então hoje nós estamos aqui retomando aí as nossas aulas de botânica, né? E falando então da morfologia das raízes. Nas aulas anteriores que está aí no meu canal, quem quiser acessar pode ficar à vontade. Nós temos lá onde nós falamos das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Então agora falaremos sobre as diferentes formas e diferentes raízes. Então olha só, quando a gente fala de morfologia, morfo quer dizer forma e estruturas, logia estudos e raiz plantas. Então, vale dizer que morfologia é o estudo das estruturas e formas das raízes das plantas. E olha só, quando falamos de raiz, vai nos remeter lá ao embrião, né? Porque nós vimos que lá no embrião ele tem a radícula e dessa radícula então dá origem à raiz. E essa raiz ela tem a função principal, né, das raízes, é a fixação da planta ao solo e a absorção de água e sais minerais. E podemos dizer também que ela tem uma função secundária, né, que é a adaptação ao meio e também o armazenamento de água e sais minerais. E esse armazenamento ele se dá em raízes que têm a função, então, de armazenar esta água para que, num período de escassez de água, essa planta possa, então, sobreviver. E quando falamos de adaptação, é porque as raízes, a gente vai ver ao longo de aulas, né, aqui que nós vamos estar falando aí da morfologia das raízes, que as raízes elas se modificam, elas mudam a sua estrutura em função do ambiente no qual essa planta vai estar inserida. E olha só, nós temos então dois tipos principais, três, de raiz, que são as raízes pivotantes, as raízes fasciculadas e as raízes adventícias, né? Muito bem, então olha só. Eu fiz aqui um desenho, essa é uma representação de uma raiz pivotante, e aqui a gente vai estudar então, vamos fazer uma introdução sobre as divisões que essas raízes têm, ou seja, a raiz ela é dividida em partes, não é? Então olha só, essa primeira parte aqui, vamos considerar que essa parte daqui para baixo, ela se encontra dentro do solo, né? Então, olha só, essa primeira parte aqui, se você pegar uma planta, principalmente uma angiosperma, né? Você vai ver que, por exemplo, um pé de feijão e tal, se você tirar um pé de feijão do chão, ele vai sair com as raízes, você vai ver isso aqui, lá. Então, olha só, essa primeira parte aqui dentro do solo, a gente vai chamar de zona suberosa, né? Essa suberosa ou ramificada. Quando falamos de suberosa, é porque ela é formada por tecidos secundários, né? Então ela já vai formar casca, o suber, né? Casca. E quando falamos de ramificação, é porque aqui nessa região a gente vai encontrar várias raízes ao entorno desse tronco, desse caule, né, vamos dizer assim, para dar o que? Sustentação. São essas raízes aqui, essas primeiras raízes, que vai sustentar, vai fixar essa planta ao solo, de forma que, com pressão de vento ou qualquer outra coisa, essa planta não venha a cair. Depois, a segunda parte, a gente vai observar
que são partes da raiz formada por vários pelos, parece pelo. Se você pega assim, parece uns pelinhos muito finos. Então essa parte nós chamamos de zona pelífera, né? Que então é a parte responsável pela absorção de águas e sais minerais para que essa planta possa então se alimentar, né? E depois aqui da zona pelífera, nós vamos encontrar uma zona de crescimento. Então, essa parte aqui, que é uma zona de crescimento, o que acontece? É uma parte da raiz onde nós vamos encontrar uma imensidão, né, de células meristemáticas, né, em constante multiplicação, proporcionando então o crescimento dessa raiz para que ela possa aprofundar ao solo. Esse aprofundamento da raiz ao solo, ele se dá em função dela, ela está procurando um local onde ela possa encontrar mais umidade, né, e também uma qualidade melhor de nutrientes. Agora veja que aqui na pontinha dessa raiz nós vamos encontrar a coifa, né? Essa coifa, ela é como se fosse uma adaptação que a raiz tem aqui para proteger essa zona de crescimento. Como eu disse, essa zona de crescimento é formada por células e tecidos meristemáticos, e são células sensíveis, células novas, né, que não podem sofrer o atrito, né, do solo, porque senão vai danificar, vai causar traumas a essa raiz, ela vai parar o quê? De crescer. E com isso a planta pode ter consequências. Então essa coifa é como se fosse uma ponta que protege, ela desce abrindo o solo, de forma que essa parte aqui, a zona de crescimento, ela não entra em contato, né, com pedras, com outros tipos de rochas, né, que tem dentro do solo, para não danificar essa parte. Então, olha só, pessoal, eu creio que você já tenha se deparado, né, de frente a uma árvore, né, de grande porte, de pequeno porte, ou até mesmo de uma gramínea, né, que são as gramas, os capins, e talvez você olhou e se perguntou, como pode uma árvore desse tamanho se manter de pé, não é? Então, isso que nós falamos hoje, né, nos leva a conhecer o porquê disso, né? Então, as raízes, ela é a estrutura fundamental. As raízes, ela é o órgão que mantém, tanto ela tem a função de manter e fixar essa planta ao solo, como também de absorver, né, nutrientes para que essa planta então possa, através da fotossíntese, né, transformar essas águas e sais minerais, né, em glicose ou açúcar, né, e dessa ela alimentar-se. Lembrando que as plantas são autotróficas, não é mesmo? Então olha só, eu coloquei aqui, ó, a planta só existe em função das raízes. As raízes é órgão fundamental da planta, né, e oferece fixação, absorção e adaptação. Então, pessoal, olha só. Então, essa é uma aula introdutória, né, aí no estudo da morfologia das plantas, das raízes, e convido você já para a nossa próxima aula, onde a gente vai estar falando então das diversas formas e das modificações que esse sistema radicular vai sofrer em função do ambiente e em função da espécie de planta. Meu muito obrigado, deixe o like e compartilhe o vídeo do professor aí. Até mais. Agora